A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O sol mal tinha se posto no Velho Oeste econômico e o xerife Donald Tarifa Trump já estava de volta à cidade. Dessa vez, ele entrou no salão com passos pesados. Olhou em volta e anunciou alto: "Se mexerem no meu bourbon, eu coloco 20% em cima do seu champanhe." O piano parou. As taças tilintaram no ar. Do outro lado do balcão, a França ajeitou o chapéu e respondeu com um olhar gelado: "Pois se prepara, xerife, porque a gente não abaixa a cabeça nem por tarifa." E o duelo, que começou com aço e alumínio, agora virou uma disputa etílica. De um lado, Bourbon e Harley Davidson. Do outro, vinhos, champanhes e conhaques. O próximo disparo, uma tarifa pesada que promete deixar o preço das bebidas europeias tão amargo quanto o clima entre os Estados Unidos e a União Europeia. Pois é. Trump ficou irritado com a retaliação e agora ameaçou tarifa de 200% sobre vinho e champanhe franceses. Pois é, você não ouviu errado, eu não li errado, é 200% de taxa, essa nova ameaça. Bora entender essa história, vamos ver quão viável é isso e qual seria o impacto para essa nova tensão. E olha só essa história. O governo Lula prometeu que em 2026 ele vai entregar um superávit primário de 0,25% do PIB. Mas para o mercado, prometer superávit no Brasil é quase como prometer que segunda-feira você vai começar aquela dieta. A intenção, ela existe, mas a realidade é outra história. O mercado, então, está desconfiado, os investidores estão de olho e o orçamento parece aquele cobertor curto. Se você cobre o gasto social, você descobre o fiscal. Enquanto isso, o governo anunciou novos benefícios, ele tenta cortar gastos e ainda precisa lidar com a inflação que está insistindo aí em aparecer. Então, hoje a gente tenta responder: dá para equilibrar essa conta ou o superávit vai ser mais um daqueles planos que só ficam no PowerPoint? Vem com a gente para entender tudo isso. E olha, preciso contar que é a segunda vez que estou gravando o episódio. Eu gravei o episódio hoje, deu, 15 minutos de gravação, e eu percebi que não gravou nada, gravou, um segundo. Então, Tá gravando? Então agora tá gravando, acabei de ver aqui. Lembrando que você pode seguir o nosso podcast. Entre aqui no nosso perfil no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, não sei onde você está ouvindo, mas acesse aqui e siga a gente para receber notícias diárias das melhores notícias de negócios do Brasil e do mundo. Lembrando que a gente aqui está focado em fazer um formato diferente. A gente não gosta desse economês tradicional, então se você pode seguir a gente, vai ajudar bastante nessa missão. É bem fácil, só você clicar aqui no perfil, não vai machucar, eu prometo. Lembrando também que temos a nossa playlist exclusiva aqui na descrição do episódio, só você clicar lá que você vai conferir a trilha do dia, que é uma playlist composta por músicas que antecederam o podcast dos nossos ouvintes. Inclusive, comenta aqui o que estava ouvindo antes do episódio começar. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nosso querido personagem, ele tá ameaçando impor uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhes e outras bebidas alcoólicas da França e também de outros países da União Europeia. Essa é mais uma jogada em meio à escalada da guerra comercial global. Tá, mas por que Donald Trump quer taxar tanto assim as bebidas da França? Ele parou de beber? Bom, na verdade, tudo começou quando a União Europeia anunciou planos para taxar o bourbon americano, isso como resposta às tarifas que Trump impôs sobre o aço e também o alumínio da Europa. Essas tarifas já começaram a valer na última quarta-feira, vale lembrar isso. Aí, em resposta, Trump disse nas redes sociais que se a União Europeia não cancelar essa taxa sobre o bourbon, os Estados Unidos vão aplicar tarifas altíssimas sobre os vinhos e também os champanhes da Europa. Mais especificamente, Trump escreveu assim, abre aspas: "Se essa tarifa não for removida imediatamente, os Estados Unidos logo imporão uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos que saírem da França e também de outros países representados pela União Europeia", fecha aspas. E, não contente, ele ainda complementou dizendo que isso será ótimo para os negócios de vinho e champanhe dos Estados Unidos.
O mercado, ele reagiu rápido, e com reação eu não me refiro a dar like ou comentar emoji de risos nessa publicação, mas as ações dos principais fabricantes de bebida alcoólica da Europa, elas caíram. A LVMH, que é dona de marcas como Moet e Chandon e Veuve Clicquot, viu suas ações desvalorizarem até 2,2%. A Rémy Cointreau, conhecida pelos conhaques, caiu 4,5% e a Pernod Ricard, produtora de destilados, recuou 3,6%. O ministro do Comércio da França, Laurent Saint-Martin, criticou a postura de Trump em uma publicação das redes sociais. Ele disse assim, abre aspas, Trump está intensificando a guerra comercial que ele mesmo começou. Não vamos ceder a ameaças e sempre protegeremos nossas indústrias, fecha aspas. Bom, enquanto isso, o mercado financeiro americano, ele continua instável. Como eu disse anteriormente, numa guerra comercial, ou qualquer tipo de guerra, ninguém sai ileso. Depois de algumas altas na quarta-feira, as bolsas voltaram a cair na manhã de quinta-feira. E a tensão, ela pode aumentar, tá bom? A União Europeia já sinalizou que pretende responder com tarifas sobre até 26 bilhões de euros em produtos americanos. Pois é, além disso, a União Europeia ela deve iniciar conversas com os Estados-membros, isso para definir quais outros produtos agrícolas e até industriais eles podem taxar em até 25% até meados de abril. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, disse que Trump está irritado com o fato de que produtos icônicos americanos como o Bourbon do Kentucky e as motocicletas Harley Davidson estão sendo alvos dessas tarifas. Lutnick também afirmou que pretende conversar com autoridades da União Europeia para tentar evitar que essa guerra comercial piore. Mas, segundo ele, Trump já está planejando novas tarifas. Daqui a 3 semanas, o presidente pretende começar a aplicar tarifas recíprocas, ou seja, criar aí taxas que igualem as barreiras comerciais impostas por outros países. E, meus amigos, não para por aí. Trump também quer aplicar tarifas setoriais sobre produtos como automóveis, madeiras, semicondutores, medicamentos e também o cobre. Segundo ele, essas medidas elas são necessárias para proteger a indústria americana e reconstruir as cadeias de suprimento dos Estados Unidos. Inclusive, vale lembrar que Trump ele já usou essas estratégias antes. E os resultados, vamos combinar, eles foram mistos. Recentemente, ele ameaçou dobrar uma tarifa sobre o Canadá, mas depois ele voltou atrás quando a província de Ontário suspendeu uma taxa sobre exportações de eletricidade. Essas ameaças de tarifas, elas mexem e muito com os mercados. Para vocês terem uma ideia, o índice S&P 500, que é um dos principais da bolsa americana, já caiu quase 10% desde fevereiro. Mas Trump não se abalou o suficiente, ele minimizou o impacto dizendo que a queda nas ações é uma oportunidade de compra e que as tarifas são fundamentais para fortalecer a economia americana. Queria eu ter essa confiança. Se um dia eu chegar perto disso, eu estou muito feliz. E não é a primeira vez que Trump mira o vinho francês, caso você não saiba. Durante o seu primeiro mandato, ele ameaçou impor tarifas pesadas sobre o produto por causa da forma como a França taxava empresas de tecnologia americanas. Mas, depois de uma conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, essa ideia acabou sendo deixada de lado. Enfim, agora tudo indica que a tensão entre Estados Unidos e a União Europeia, ela tá longe de acabar. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil agora? É legal ver esse cenário global, ver toda essa tensão comercial rolando e entender o que pode acontecer no futuro, mas também é bom olhar pra gente e ver o que a gente pode esperar para os próximos meses por aqui. O governo brasileiro, ele pretende manter uma meta de alcançar o superávit primário em 2026, isso mesmo com a desconfiança crescente de investidores em relação ao compromisso do presidente Lula com a responsabilidade fiscal. A equipe econômica do governo vai continuar com a meta do superávit primário de 0,25% do PIB, como a gente viu no começo do episódio, e a proposta de diretrizes orçamentárias para 2026 vai ser enviada ao Congresso no mês que vem, conforme explicou Rogério Ceron, que é secretário do Tesouro, em uma entrevista à Bloomberg News. Olha, essa meta já estava prevista na proposta de orçamento para 2025, mas nos últimos meses havia uma expectativa de que o governo poderia mudá-la novamente, como fez no ano passado. Rogério Ceron, no entanto, explicou que as metas fiscais não são feitas de forma aleatória. Elas são estabelecidas por lei e precisam ser suficientes para garantir que a dívida pública do Brasil ela não cresça de forma descontrolada. Segundo ele, as metas atuais estão de acordo com a nova lei do arcabouço fiscal, que estabelece limites para a administração financeira do país.
Assim, apesar disso, muitos analistas ainda são céticos em relação a um cenário positivo para o Brasil. A expectativa é que o país tenha déficit fiscais, ou seja, que ele vai gastar mais do que arrecada, e isso em cerca de 0,6% do PIB esse ano e no próximo, conforme a pesquisa Focus. Ou seja, o governo pode enfrentar desafios para equilibrar as contas públicas. A meta fiscal para esse ano ela foi ajustada para um superávit menor do que inicialmente planejado, com uma faixa de tolerância de 0,25% do PIB, isso para mais ou para menos. O governo está tentando ficar no meio dessa faixa depois que o presidente Lula anunciou um plano de corte de gastos no final do ano passado. Mas, olha, ainda assim, o governo está tentando encontrar espaço no orçamento para incluir alguns gastos sociais em 2025. Mas esse orçamento ele será votado no Congresso na próxima semana. Lembrando que o presidente Lula, tem um apreço grande, tem uma responsabilidade muito grande com programas sociais. Então isso é algo que o mercado está sempre olhando de perto. Olha, a popularidade do presidente Lula ela também caiu devido ao aumento dos preços dos alimentos. É importante saber disso porque acabou gerando uma preocupação entre investidores sobre novos gastos do governo com estímulos econômicos. O governo tem anunciado algumas medidas como benefícios para estudantes recém-formados, a ampliação do programa Farmácia Popular e também mudanças nas regras para o saque do FGTS. Recentemente, Lula também anunciou um plano para aumentar o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Pois é, no entanto, Seron enfatizou que a equipe econômica ela está sim focada em seguir uma política fiscal mais restritiva que tem como objetivo ajudar o Banco Central a controlar a inflação. O Banco Central, por sua vez, ele está prestes a aumentar os juros mais uma vez, sim, e pode atingir 14,25% ao ano, isso em um esforço para combater a inflação. Bom, a ideia é organizar as finanças do governo de maneira a não atrapalhar o trabalho do Banco Central e garantir que a política fiscal não crie uma pressão contrária ao controle da inflação. Se isso vai acontecer, se isso vai dar certo ou não, a gente acompanha nos próximos meses, então siga a gente aí para ficar atualizado. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E bora dar uma lida aqui rápida nos comentários do episódio passado. Vocês gostaram pelo jeito da introdução que a gente fez para comentar sobre as tarifas, né? Diogo Pires diz: adorei a introdução do episódio de hoje. Só agora essa história das tarifas entrou na minha cabeça. E ele disse que estava ouvindo Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Inclusive, eu tava contando pra minha namorada, Bruna, nesse carnaval, que Lucy in the Sky with Diamonds, a abreviação é LSD. E ela não sabia, ela ficou muito surpresa. Então, caso você não saiba, eu imagino que seu cérebro esteja explodindo também, como o dela explodiu. Wira diz: e o melhor roteiro original vai para Alan Blancos. Pamela Regina da Costa diz: muito bom mesmo, até chamei meu marido para ouvir. Oi, marido da Pamela, tudo bom? Bem-vindo ao nosso podcast. Rafael Rodrigues Fernandes: introdução Absolute Cinema, parabéns, a música que tocou aqui foi Breaking the Habit do Linkin Park. Ana Flávia diz: meu primeiro comentário por aqui, adorei o visual do Bang Bang de tarifas. Anthony de Lara diz: introdução sensacional, só faltou aquele efeito sonoro de disco enrolado para mudar o tema mais sério da notícia. Pois é, ficou faltando mesmo, Anthony. Camille Medina diz: a melhor explicação já feita sobre as tarifas. Obrigado, Camille. Rogério Pinturas diz: fantástico faroeste, vocês foram Eu não sei se eu posso falar palavrão, acho que posso, né? Acho que não tem problema. Ele diz: vocês foram fodásticos, acompanhando diariamente. Obrigado, Rogério. Baldock diz: vou comentar para amanhã eu ouvir você lendo o meu comentário. Antes do podcast estava tocando resposta da banda Maneva. Você deveria começar o podcast com a frase icônica do político dizendo Elon Musk e continuar terminando com um big beijo. Boa recomendação, Baldock. Big beijo. E Felipe diz: cara, parei a minha corrida porque senti a obrigação de comentar sobre a introdução de hoje. Eu imaginando as cenas e rindo sozinho na rua. Genial, parabéns. Obrigado por ter parado a corrida, espero que não tenha impactado no seu... É pace que fala? É pace que corredores falam? Espero que não tenha impactado no seu pace, mas obrigado pelo comentário, Felipe. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha gravado dessa vez, deixa eu ver aqui, gravou. Então até o próximo episódio, até lá e um big beijo. Tchau, tchau. Um big beijo.